Tchau, Amit! Eu sou a Lid. Eu sou a O. E hoje a gente trouxe uma coisa muito diferente. Diferente. Que interessa muito a gente. Eu acho que não por, assim, pelo que ele é, mas porque pode agregar muito, assim, nas experiências. Principalmente também por... é totalmente possível, né? De acontecer com qualquer pessoa. E é muito importante a gente estar ciente dessas coisas, porque às vezes a gente finge que não acontece. Exatamente. Então hoje a gente trouxe um caso criminal pro canal. É um caso que a gente tem conhecimento faz um tempo já, tem uns anos. Já aconteceu também faz muito tempo, já tem 13 anos que esse caso aconteceu. Bom, então a gente trouxe hoje o caso da Amanda Knox. Outra coisa, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like aí, já manda pro amigo que também gosta, já, enfim, comenta também aqui no final o que vocês acham, porque a gente também quer saber a opinião de vocês. Da forma que a gente trouxe, também se vocês querem diferentes outros casos. E o que vocês acham desse caso, que eu tô ansiosa também pra saber. Porque a gente quer lançar essa dúvida aí. E aí, o que vocês acham? O que deu na parada? Se Exatamente. Como é que é, entendeu? Então vamos lá. Amanda Marie Knox nasceu em 9 de julho de 1987 em Seattle, nos Estados Unidos. Ela frequentava a Universidade de Seattle. Ela era conhecida por ser uma menina, assim, muito extrovertida, muito alegre, sabe? Muito desencanada das coisas. E ela sabia que ela tinha uma personalidade, assim, muito única, muito diferente. Mas ela queria encontrar, assim, o lugar dela, sabe? Ela queria se tornar independente, ela queria amadurecer. Tanto que ela se compara com Xena, Ah, né? é verdade. Ela também se denominava uma princesa guerreira. Então, assim, ela entrou nesse programa aí de intercâmbio durante um ano e ela escolheu a Itália. Ela queria, assim, sair da zona de conforto, queria aprender o italiano e essa é a Amanda Knox. A outra protagonista da história é a Meredith Catcher, que nasceu em Londres, na Inglaterra, dia 28 de dezembro de 1985. Ela era uma menina muito responsável, com a personalidade super cativante, muito alegre, muito com um senso de humor incrível. Ela ingressou também num intercâmbio de um ano. Ela pediu transferência da Universidade de Leeds para a Universidade de Perugia. Perugia fica na região de Úmbria, é uma cidade, não é turística, ela é muito assim voltada para estudantes, intercambistas, eles recepcionam muito bem. É bem universitário. Bom, então agora a gente vai começar a fazer tipo uma ordem cronológica para vocês entenderem as datas e se situarem no tempo, ok? No dia 10 de setembro de 2007, a Meredith se muda para uma casa onde ela dividia ali com duas italianas, ambas de 29 anos e amigas de muito tempo. Essas duas italianas eram Filomena Romanelli e Laura Mezzetti. Já no dia 20 de setembro de 2007, 10 dias após a Meredith chegar, a Amanda chega. Logo que a Amanda chega, ela já vai procurar um trabalho. Ela encontra no Le Chic, que era um bar onde o Patrick Lumumba era o dono. Ele acreditava que por ela ser uma estrangeira, ser extrovertida e uma boa aparência, como ela mesma diz, ela se considerava em Seattle bonitinha. Mas lá na Itália, ela era linda americana loira. Então o Patrick também achava ela era novidade. Porque no fim das contas, você vai pra fora e fala, nossa, é diferente. E aí o Patrick acreditava que por ela ser assim, ela podia até atrair mais clientes pro bar. A Laura conta que no início elas ficaram bem amigas, elas se aproximaram, saíram juntas, só que aí, conforme o tempo foi passando, cada uma seguiu o seu caminho. Ela acredita que não tinha problema entre elas, que elas se davam bem e tudo ok. A Meredith tinha suas amigas, depois com o tempo, né, suas amigas britânicas. Já a Amanda era muito mais popular, assim, ela gostava de sair com todo mundo, inclusive o intuito dela com o intercâmbio era conhecer pessoas. A Filomena dizia que, desde o início, elas decidiram que a Filomena e a Laura iam dividir o banheiro e a Meredith e a Amanda iam dividir o outro banheiro. Mas as regras não eram bem respeitadas, principalmente da parte da Amanda, acabava por ela ser muito... Era mais desligada, né? Mais desorganizada, não se importava assim, tanto com as coisas, então ela acabava, tipo, não respeitando tanto essa regra. A casa era assim, era como se fosse 2 andares. Então, na parte de cima moravam as 4 meninas e na parte de baixo eram garotos italianos. Então, assim, todo mundo ali virou amigo de todo mundo ia na casa de todo mundo. Inclusive, eles nem tinham muito, tipo, essa questão de fechar a porta. Era tudo muito tranquilo ali. Coisa de universitário. Exatamente. Nunca então, assim... assim... assim, né? Mas tudo bem. Bom, e aí entra outra figura da história, que é o Rudy
Herman Gad. Ele nasceu na Costa do Marfim, mas ele foi adotado por uma pessoa ali influente, conhecida na região. Ele tinha 21 anos, né, em 2007. Ele tinha uma vida, assim, um pouco mais humilde. Ele tinha saído de casa, ele morava num quartinho, mas ele até fala que ele não ligava muito com isso, que ele gostava de ficar na rua mesmo, sabe? Ele conhecia os meninos porque, apesar dele não ir pra universidade, ele sempre estava no meio dos estudantes e até jogava basquete com os meninos ali, os vizinhos. Os vizinhos italianos das meninas. Lembrando que ele também já tinha passagem na polícia por droga, por roubo e por arrombamento. Algumas invasões, né? Algumas invasões. Amanda e Rudy já tinham se visto algumas vezes, mas eles não eram amigos, eles eram apenas conhecidos porque estavam no mesmo rolê, enfim, se encontravam algumas vezes. Inclusive, a segunda vez que eles se viram foi no dia que a Meredith conheceu o Rudy, foi num after na casa dos meninos intercambistas, não, os italianos, e eles, enfim, beberam, fumaram e conversaram um pouco. A Amanda fumava muito, então, tipo, a galera sabia que ela fumava demais. Maconha, no caso. E já a Meredith, ela fumava também bastante, mas ela era mais responsável, então ela era mais controlada na bebida, ela Sim. sempre era a que dava Rudy conta que ele sempre via a Meredith nos mesmos rolês, mas eles não tinham contato nenhum. No dia 20 de outubro de 2007, lembrando que as meninas chegaram em setembro, a Meredith começa a se envolver com o vizinho de baixo, que era o Giacomo Silenzzi. Já no dia 25 de outubro de 2007, a Amanda e a Meredith elas vão num concerto de música clássica e lá a Amanda acaba conhecendo o Rafael Solecito, que era um garoto tímido, calado, assim, mas bem na dele. Ele tinha nascido em Bari, ali na Itália também. E naquela noite eles começam a ter uma relação, porque foi tudo muito intenso desde o começo. Eles se conheceram naquela noite, ela foi pra casa dele. E eles ficaram, assim, grudados. Eles, tipo, se apaixonaram e não se desgrudavam mais. Dia 31 de outubro, a Meredith vai numa festa de Halloween com as amigas britânicas dela. E um pouco depois, o Rudy chega lá, bem bêbado. Ele fala que ele roubou um beijo dela, encontrou com ela lá, roubou um beijo dela. E depois, eles combinam de se encontrar no dia seguinte. Mas as amigas delas não viram isso acontecer. Afinal de contas, a festa estava lotada e, tipo, elas não ficaram todo o tempo junto. Então, elas não podiam afirmar, tipo, no relato delas que, tipo, realmente isso aconteceu. Dia 1º de novembro, um dia depois da festa, já fazia uma semana que a Amanda e o Rafael estavam juntos. Tipo assim, não se desgrudavam, literalmente. Então, agora a gente entra no dia do crime. E agora a gente muda. A gente vai fazer a ordem cronológica por horário, com todas as histórias paralelas. Então, às 18h27, tem uma atividade no computador do Rafael, lembrando que a Amanda estava com ele, e eles, no relato deles, eles contam que eles estavam assistindo o Fabuloso Destino. Às 19h30, o Rudy vai para o encontro que ele tinha marcado com a Meredith, mas não tinha ninguém em casa. Às 19h50, tem imagens do Rudy andando ali pelas redondezas da casa das meninas. Às 20h18, a Amanda recebe um SMS no celular do Patrick, o chefe dela, dizendo que ela não precisa trabalhar naquela noite. E ela tava ali na casa do Rafael, então ela ficou super feliz. Às 20h20, ainda tem imagens do Rudy zanzando por ali, como se ele realmente estivesse esperando ali a Meredith, ou enfim, estivesse por ali. Ele tava ali, tem imagens dele por ali. Assegurando que ele tava esperando ela. Né? Exato. Às 20h35, a Amanda responde o Patrick com a seguinte mensagem: Certo, ci vediamo più tardi, buona serata. Que seria como se ela estivesse dizendo, tipo assim, ok, até mais, tenha uma boa noite. Entre as 20h30 e 21h, as amigas britânicas da Meredith contam que elas estavam ali com a Meredith na casa de uma delas. E entre esse horário foi a hora que todas decidiram ir embora. A Meredith vai sozinha pra casa, mas em nenhum momento ela comenta que ela tem um encontro ou que ela tá indo ver alguém. E elas acham isso estranho, porque se ela tivesse, né, elas tinham... na história, elas tinham... elas tinham essa intimidade pra falar. Às 21h10, aparece outra atividade no computador do Rafael. E às 21h26, eles colocam o Naruto pra passar. Eles relatam, né, que eles foram fazer jantar, ler depois um pedaço do livro do Harry Potter em alemão, ela lê pra ele, e aí depois eles vão pra cama. Entre 21 e 22 horas, o Rudy conta que ele tava esperando a Meredith chegar, e aí ela chega, chama ele pra entrar,
Eles entram na casa, a Meredith sente falta de um dinheiro e ela começa a gritar: ah, aquela louca da Amanda me roubou e falando que aquela drogada, não sei o que, começa a falar um monte de coisa sobre ela. O Rudy tenta acalmar ela e depois de um tempo eles acabam ficando, mas não rolou nada além disso. Ele fala que eles não tinham preservativos, não tinham a camisinha ali, né, e por isso não rolou nada. Depois o Rudy conta que ele vai ao banheiro e às 21h30 ele escuta um grito. Ouvindo o grito, o Rudy sai do banheiro, ele vê um cara com uma faca na mão. Ele fala que não dava pra enxergar direito porque tava escuro, então ele não vê o rosto do cara. E o cara sai correndo e depois ele vai tentar socorrer a Meredith, vê ela ensanguentada, com a facada no pescoço. Ele tenta ajudar ela, mas aí ele se dá conta que ninguém vai acreditar na versão dele e ele foge, vai pra casa se lavar. E depois disso, por incrível que pareça, ele vai pra balada beber. Depois que ele faz isso, ele cata um trem e some pra Alemanha. Ele vai pra Alemanha. Ah, detalhe, ele bebeu lá, foi pra balada. Os amigos dizem que ele não comentou pra ninguém, com ninguém que aconteceu. E depois ele decide que ele tá com medo, que ele precisa sair dali, ele pega um trem e vai pra Alemanha. Bom, tudo isso aconteceu então ali na noite do dia 1º e na madrugada do dia 2. E aí na manhã do dia 2, por volta das 10h45, a Amanda decide sair da casa do Rafael e ir pra casa. Ela ia tomar um banho, pegar umas roupas pra voltar. Chegando em casa, ela percebe que a porta tá meio aberta. Ela acha estranho, mas ela entra, a área ali da coletiva, né, da sala, a cozinha, tá tudo normal. Ela vai no quarto dela, tá meio bagunçado, mas tá um bagunçado normal, não tem nada de errado. E aí ela vai pro banheiro. Quando ela chega no banheiro, na pia tem umas gotinhas de sangue, mas ela pensa, tipo, alguém se cortou, né, alguma coisa aconteceu, mas ok. O cenário era comum. Era comum. Então ela escovou o dente, tomou um banho, e assim que ela sai do banho, ela percebe que no tapete também tem, assim, umas manchas de sangue. Ela pensa, nossa, tipo, alguém se machucou, né? Não limpou, enfim. E nisso ela vira e ela vê no vaso sanitário que não tinha dado descarga. E ela conta que isso foi, tipo assim, muito assustador, porque isso era uma coisa que não acontecia. Então, naquela hora, ela percebeu que tinha uma coisa muito errada e que, sei lá, podia ter alguém ali dentro da casa com ela. Ela ficou muito assustada e ligou pro Rafael. O Rafael sai de casa, chega, e nisso a Amanda tá tentando ali falar com a Meredith, né? Tipo, ela tá batendo, não sabe se a Meredith tá ali dentro. O quarto tava trancado. Percebe que a porta tava trancada. A porta tava trancada, então era uma coisa muito comum. Então, tipo, ela tem alguma coisa estranha. Quando o Rafael chega, ela pede pra ele arrombar a porta, mas ele não consegue. Então, eles decidem ligar pra polícia. A polícia chega, o promotor também chega, o Giuliano Minini, que é quem vai fazer a investigação, e eles colocam o Rafael e a Amanda pra fora, e eles encontram depois o corpo da Meredith caído no chão, com, enfim, sangue por toda parte. Ela tava coberta com edredom, ela tava com um corte profundo na garganta, tinha interferência sexual, e eles viam que tinha um traço de DNA masculino. A investigação começa por meio de pessoas que ela conhecia e possíveis relações que a Meredith tinha. E eles também acham bem estranho o comportamento da Amanda e do Rafael. Quando eles são tirados para fora, eles ficam, enfim, se consolando ali, se beijam e tal. Com isso, o promotor passa a enxergar a Amanda como suspeita. Também porque ele alega que o fato de terem coberto ela seria uma ação de uma mulher tendo assassinato, que um homem jamais pensaria nisso. Então, 2 dias depois, a Amanda, pela primeira vez, entra dentro da casa, né, depois de tudo que aconteceu no dia 2. E quando ela entra na casa, eles começam a questionar ela, colocam, assim, uma série de facas e começam a questionar ela, assim, tipo, qual que é o instrumento do crime, qual que é a arma do crime, e ela, sabe, no começo tá sofrendo ali uma super pressão, né, dos policiais, dos investigadores, e nisso ela tem, tipo, um breakdown ali, ela começa a gritar e começa a tapar os ouvidos, assim. E o promotor desconfia mais ainda dela nessa hora, né? Ele começa a achar que foi muito estranho, como se ela estivesse se lembrando de alguma coisa.
Já no dia seguinte, no dia 5, o Rafael ele é solicitado para um interrogatório e a Amanda acompanha ele mesmo sem ter sido chamada. Então, quando ele entra lá, ele começa a mudar um pouco a versão dele. Ele começa a falar que ele não lembra mais se ela ficou a noite inteira com ele. Depois ele fala que ela só chegou 1 da manhã, que ele tava mentindo esse tempo todo. Que ela pediu, né? Que ela pediu pra ele mentir. E aí ele começa a falar que ele tava assim, meio que... Ele ficava também nessa coisa, assim, parecia tudo distorcido. Depois a Amanda é interrogada durante 15 horas. Ela conta que foi assim, sem água, sem comida, sem advogado, sem intérprete. E ela começou a ser interrogada, assim, foi muito pesado, foi muita pressão. Ela conta que ela recebeu alguns tapas na nuca e que eles gritavam pra ela, tipo, se lembra, né? Se lembre, se lembre, se lembre. Ela relata também que, tipo, tem muitos comportamentos abusivos da parte da polícia. Sim. Que nem são falados, tipo assim, que Exato. nem foram relatados. Ela dizia que eles, na verdade, falavam que ali, lembra que a mensagem dela tinha sido "Ti vediamo più tardi", que seria, nos vemos mais tarde. Só que na verdade era tipo, ela conta que era, ela fala pra eles, era tipo um see you later, que é tipo, até mais, sabe? Até logo, até breve. E eles queriam traduzir aquilo ali ao pé da letra, tipo, não, você tava falando pra ele que você ia encontrar ele mais tarde. Então nisso, nesse rolo todo do Patrick, ela também toda ali na super pressão, ela joga o nome do Patrick e fala que o Patrick passou a noite com a Meredith. No dia seguinte, dia 6 de novembro, os 3 são presos, a Amanda, o Rafael e o Patrick. O Patrick depois é solto porque ele apresenta um álibi. Na investigação, eles encontram DNA do Rudy por toda a casa e eles começam a armar um plano pra, enfim, eles enrolam um amigo do Rudy numa ligação de Skype pra chamar ele pra voltar pra Itália pra ele resolver essa questão. Nesse Skype, no final, ele diz que a Amanda não tinha nada a ver com isso, que ela não tava lá. Lembrando que ele tava falando assim pro amigo, sabe? Tipo, ele tava desabafando, tipo, cara, a Amanda não tem nada a ver com isso, ela não estava lá. Com isso, o Rudy volta pra Itália e é condenado por 30 anos. Depois a pena dele é reduzida pra 16. Quando ele é interrogado pela polícia, ele muda a versão dele, falando que a Amanda chega lá, ela e a Meredith discutem e ele tá o tempo todo no banheiro e depois ela some. Ele vê a Amanda de longe fugindo. Nisso, né, todo mundo ali preso, a Amanda, eles tiram ali o exame de sangue, acho que é normal, eles fazem um exame de sangue ali. Procedimento. E eles fazem um teste psicológico com ela. Falam pra ela que testou positivo pra HIV. Nisso, ela tá escrevendo um diário ali na prisão. E ela ela diz ali que ela é inocente, que ela quer a vida dela de volta, que o sonho dela de construir uma família, tipo, acabou. E aí ela começa também a colocar os nomes de todos os homens que ela já havia tido relação sexual, porque ela queria descobrir aonde foi que isso tinha acontecido. Então ela lista todos ali, ela começa a falar, eu usei camisinha com esse eu não usei, esse sempre fazia exame. Então assim, ela foi contando ali. Adivinha o que aconteceu? O diário dela foi confiscado e vazaram pra mídia. E nisso, mais uma vez, a mídia caiu matando em cima dela. Algumas das manchetes, assim, absurdas que saíram, que orgia que deu errado, jogo sexual regado a drogas, bruxa de enganação, ataque sexual, la femme fatale, la dominatrice, Amanda Mangiatrice di uomini, que seria a comedora de homens. Então, começaram a falar que ela era doente, uma situação pervertida. Do diário dela particular e jogaram como se ela fosse... Nossa, somado a tudo isso que estava acontecendo, eles estavam procurando aí a arma do crime e eles encontram supostamente uma faca ali na casa do Rafael, que tinha um DNA da Amanda no cabo e DNA da Meredith na lâmina. Um tempo depois isso. Inclusive também encontram... Muitos, acho que foram semanas, eu acho. Foram semanas depois que eles encontram isso. E outra coisa também, no sutiã, que tinha o fecho ali, tava arrebentado, da Meredith, que tava ali na cena do crime, no quarto, tinha DNA do Rafael. 2 anos depois, dia 4/12/2009, a Amanda e o Rafael são condenados,
A Amanda por 26 anos e o Rafael por 25, por conta do relato da Amanda referente ao Patrick. Nos relatos dela, ela, tipo, fala muito sobre essa questão da polícia, do como ela foi tratada. E um dos relatos, uma das frases que ela fala, uma coisa é ser chamada por várias coisas pela mídia, outra coisa é você ser sentada num tribunal, sendo acusada de um crime e ser chamada, tipo, de diabo. Eles falaram no tribunal que ela era um demônio, que ela era... Ela tava ali lutando pela vida dela, ela fala, e ela tava ouvindo isso, então... Em 2011 eles são absolvidos, em 2013 o processo é reaberto, eles são rejulgados. Dia 30/1 de 2014 eles são declarados culpados novamente. E dia 27/3 de 2015, eles são declarados inocentes de novo. E assim é tido como o caso encerrado por conta das falhas na investigação. Todas as provas foram adulteradas, possíveis provas, né? Então eles mostram depois que os investigadores não usaram roupa adequada, tinha gente sem luva, eles não trocavam as luvas. Proteção quem usava o sapato, eles não usavam proteção pro sapato. Era um caos desde o começo. Era um caos, toda a cena do crime, toda a investigação foi um caos desde o início. Eles alegam como justificativa o encerramento do processo, o fato das amostras terem sido feitas todas juntas, tipo, foram examinadas, foram examinadas todas juntas. Então, tipo assim, era certo que tinha contaminação. E depois eles mostram a questão da faca, que a gente citou no início, que a amostra de DNA era mínima, então não tinha como dizer que era mesmo aquilo, porque era insuficiente, era assim, certo que era uma possível contaminação, porque você pega um dedinho lá, enfia na faca e tá lá o DNA, entendeu? E também eles culparam os investigadores da busca frenética, e como o caso se tornou público nas mídias, então tinha muito peso o que as pessoas falavam lá fora, as teorias, e o que a mídia tava lançando, como a menina era pervertida, e tudo mais. A imagem dela já tinha sido denegrida, independente se os juízes, de quem determinou o caso, quem julgou o caso, não tinha como a pessoa não estar contaminada com as informações que estavam sendo expostas mundo afora já. Bom, então hoje o Rafael ele vive uma vida simples na Itália. Ele diz ser uma vítima, né, do sistema judicial falho e que, assim, tirou a oportunidade dele de viver uma vida digna. Já a Amanda, ela se tornou uma autora, ativista e jornalista. Ela lançou um livro em 2013, Waiting to be Heard, que se tornou um best-seller. Entre os vários projetos que a Amanda participa, ela defende as causas de pessoas condenadas injustamente e contra esse public shaming por parte da imprensa, que foi tudo que ela sofreu, né? E o Rudy, ele tá aí no final da sentença, lembrando que ele foi lá condenado em 2007, então esse ano já tá fazendo 13 anos. Esse ano, assim, nas últimas notícias que a gente conseguiu achar, era assim, de uns 2 anos atrás, ele tava já assim, apto, né? Ele tava permitido a sair da prisão 4 vezes na semana pra trabalhar. Então eu acho que ele já tá aí no final da sentença dele. E você pode deixar aqui pra gente o que você acha, o que você pensa sobre toda essa loucura. A gente quer muito saber, a gente não tem, assim, tem suposições, mas não tem como, né? É muito. É tudo muito errado, né? Desde o início, acho que o principal BO que aconteceu foi a falha na investigação da polícia e de todo esse. Enfim, virou um caos, algo que poderia. Ser resolvido. Até hoje a família da Meredith colocando ela como culpada ou não, teria algo que teria uma resposta, né? Eu acho que é o principal, o mais pesado, né? Não tem uma resposta de quem foi que fez, e acho que seria muito injusto condenar alguém, pensa ser condenado por um crime que você não fez. Até hoje a família da Meredith pede, né, por justiça, porque até teve uma entrevista, né, que a mãe da Meredith falava. Eles passaram por duas condenações, por 2 absolvições. Tipo, o que tá acontecendo? Não chegou a lugar nenhum, ninguém sabe nada até hoje, né? Foi o Rudy, mas... Não sabem também. Então, assim, deixa aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? A gente sempre, enfim,
pode aprender, infelizmente, com essas histórias tristes, mas Traz a pensa. consciência, como né, de trazer- coisas que acontecem, inclusive situações que às vezes a gente precisa, tipo, né, às vezes a gente fica tão focado Fechado. na nossa bolha, nos nossos problemas, e tem problemas muito maiores aí, e a gente pode se ajudar de alguma forma. Bom, então é isso. Curte, se inscreve. Não deixa de falar aqui o que vocês acham desse tipo de É muito vídeo e importante, desse né, caso. inclusive, pra saber se a gente vai fazer mais ou não. Exato. É importantíssimo, porque afinal de contas todos os conteúdos aqui são feitos pra vocês. Exatamente. E Arrivederci. arrivederci.